Estamos recebendo o Padre Edivaldo Nascimento, do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, uma satisfação muito grande para mim receber o senhor aqui. Jaqueline, eu que agradeço o convite, né? Eu estava ansioso por chegar esse momento do programa em que pudesse estar aqui com você. Programa Destaque, que é visto por tantas pessoas aí, não só de Piracicaba, como de toda a região. Padre, conta um pouquinho para essas pessoas, para os nossos telespectadores, sobre a infância do senhor e até chegar no momento da vocação, né? Como foi a infância do senhor e como é que o senhor se sentiu tocado por Deus e disse, não, eu vou ser padre? Olha, Jaqueline, eu acho que eu tive uma infância muito comum, como toda criança, né? Que é brincar, né? Sempre brinquei muito. Meu pai sempre fez muita questão, né? Que a gente tivesse muitos brinquedos, sabe? É curioso. Me dava muitos brinquedos. Eu cheguei na adolescência, na juventude, aquele momento que a gente acaba doando brinquedos da gente, eu doei coisa de 3, 4 sacos de brinquedos. Então eu brincava muito. Gostei muito de jogar bola, não é? Sempre jogava bola e estudava. Sempre gostei muito de estudar. Tem uma coisa bonita que meu pai sempre morou na zona rural, na roça, enfim, foi criado ali no interior de Minas Gerais, né? E não conseguiu estudar. Estudou até a 4ª série, mas sempre foi um homem, descobriu a leitura e sempre foi um homem dedicado à leitura. Então, embora não tivesse o estudo oficial, né, mas sempre leu muito e nos ensinou a ler, a minha e minha irmã nos ensinou a ler muito, então o gosto pela leitura. O senhor nasceu em que cidade? Nasci em Osasco. São Paulo, na Grande São Paulo. Meu pai trabalhava lá, né, casou-se com minha mãe, estava trabalhando lá e minha mãe foi do interior de Minas para lá, depois casada, né, e lá eu nasci. Depois ele foi transferido, sempre trabalhou na indústria, foi transferido para Cruzeiro, uma cidade no interior de São Paulo, né, e depois de lá para Pindamonhangaba, onde eu passei, então, aí eu acho que é a maior parte da minha infância e da minha adolescência. Então, em Pindamonhangaba. Então eu sempre gostei muito de brincar e de estudar. Então eu estava falando do estudo, né, o estudo sempre fez parte da minha vida, não é? E eu sempre gostei muito dos livros e a vontade de ser médico, sabe? Desde cedo eu manifestei essa vontade. Meu pai sempre quis isso, então era um gosto dele, né? A gente conversava muito. Eu me lembro que ele às vezes me levava no médico, a gente tinha um médico da família, né? De confiança e tal. E aí saía do médico, ele dizia para mim, então, tá aí, olha, você quer ser médico, veja que beleza isso, né? E ser médico para ajudar as pessoas, ele sempre tinha essa coisa assim, de ajudar as pessoas, né? Porque a medicina é de fato um sacerdócio. Mas é curioso que na minha juventude eu sempre participei de missas, sempre, né, família católica, e um dia numa Semana Santa, né, eu estava com 17 anos, numa Semana Santa participando com eles, lá em Pindamonhangaba, no Santuário de Nossa Senhora do Bom Sucesso, é a igreja principal da cidade. Foi uma Semana Santa diferente, sabe? Eu estava empenhado, sentia a vontade de participar. Eu acho que aí já começa o chamado de Deus, sabe? Eu percebo, né, na sutileza, nos detalhes, que é preciso ter sensibilidade para perceber. Eu senti que estava diferente aquela Semana Santa. Você se sentiu tocado? Tocado, exatamente. Então eu estava participando da Semana Santa, né, como nunca tinha participado das orações todas e tal, ia com eles e acabei indo sozinho, né? Tinha ali uns eventos para a juventude, eu participei, e num dos eventos, numa missa, um padre redentorista, missionário, né, de Aparecida, ele fez um convite em forma de poesia, né, um texto poético, fazendo um convite para a juventude para que a gente fosse padre, né? Quem quiser ser padre e tal. E isso me despertou, mexeu muito comigo, né? Eu gosto muito de poesia, já gostava de poesia, e então me despertou para o sacerdócio. E eu me perguntei, diante daquilo que ele colocava, né? A falta de padres, a necessidade de padres, né? O quanto o padre pode desempenhar um trabalho bonito na vida das pessoas, né? Um trabalho de Deus. Então eu me perguntei, por que não eu? Por que eu não posso, por que não pode ser para mim este convite, né? E então eu procurei meu pároco, né? O padre da minha paróquia, e conversei com ele depois da Semana Santa. Ele me acolheu com uma alegria, né? E me indicou para o seminário, né? O seminário em Taubaté, seminário diocesano.
No começo, meu pai resistiu bastante, já contei essa história na igreja mais de uma vez, né? Meu pai resistiu porque ainda estava na cabeça dele que eu iria ser médico, não é? Mas ser padre, quer dizer, embora ele fosse religioso, sempre foi, meu pai sempre de ler a Bíblia em casa com a gente, despertou em mim o gosto pela palavra de Deus desde cedo, mas ele resistiu, interessante. Eu sou o filho mais velho, somos em dois, né? Minha irmã e eu. E então eu acho que ele depositava em mim essa coisa até da continuidade da família, enfim, né? Mas no fim ele me ajudou a entrar para o seminário, né? Eu sempre comento isso também, que foi e de novo eu vejo a mão de Deus. Então, de novo nas sutilezas, porque eu perdi o encontro vocacional. Tem um encontro vocacional para os jovens, aliás, mais de um, né? E eu havia perdido o encontro vocacional que daria a porta de entrada, de fato, para o seminário. E quando fui falar com o reitor, meu pai foi junto comigo, o reitor do seminário, né? Ele disse, olha, não vai ter jeito porque passou o tempo, passou o momento, precisaria ter participado daquele encontro vocacional para que você pudesse vir para o seminário no ano que vem, no ano seguinte, né? Isso era por volta do mês de novembro. E eu fiquei muito triste, porque eu pensei, esse era o momento, acho que essa era a hora, né? E meu pai, então, pediu para falar com ele em particular. E eles conversaram coisa de 5 minutos, né? Até hoje não sei o que é isso, o que foi essa conversa. E o padre reitor então voltou depois à sala e disse para mim, olha, você pode arrumar suas coisas e você virá o ano que vem, né? Quer dizer, vamos aqui tinha uns contatos para fazer ali com eles, mas você virá o ano que vem para o seminário. Então você veja, então isso eu que sempre admirei meu pai, o admirei mais ainda por uma atitude despojada dele, porque, embora ele não fosse tanto do gosto dele, não é? A palavra dele foi fundamental para que o padre reitor me desse aquela chance de entrar no seminário aquele ano e tal. E aí eu segui, né, a minha vocação, cursando a faculdade de filosofia primeiro, né, depois de teologia e, no fim, sendo ordenado padre. Padre, o pai do senhor teve uma reação, a reação inicial dele foi um susto, de repente queria a medicina, né? E o senhor acha que os pais, quando eles demonstram esse tipo de reação, isso pode contribuir para que hoje nós tenhamos poucos padres, ou essa não é uma realidade? Olha, eu acho que pode ser. Na verdade, eu não sei se isso contribui exatamente para que a gente tenha poucos padres. Pode ser que a gente tenha uma ou outra história, não é? Muito específica, de um jovem que encontrou essa dificuldade, como eu encontrei no início. Acho até natural, não sei, que de repente os pais se assustam um pouquinho, mas espera lá, ser padre, né? Como é que é isto? Quer dizer, ainda, veja, em pleno século XXI, ainda é alguma coisa que cause uma certa comoção, né? Mas meu filho vai ser padre. Acho que a gente ainda tem uma ideia equivocada, né? De que o padre é aquela pessoa que sofre, nossa, é muito difícil ser padre. Eu digo que tem grandes desafios, não é? Mas é muito bom ser padre. Então, mas eu acho que ainda persiste na cabeça de muita gente, inclusive de gente de dentro da igreja, não é? De gente católica, da igreja católica, essa ideia de que, nossa, mas meu filho, coitado, vai ser terrível, enfim, não é? Então, acho que pode ter essa dificuldade, a princípio, né? Mas eu penso que nós vivemos no mundo da comunicação, da conversa, da busca do entendimento, ainda que muitas vezes a gente que não tenha isso, mas nós vivemos isso na busca do diálogo. Hoje é muito mais fácil, de repente, que um jovem converse com seu pai, com a sua mãe, pode encontrar dificuldade, mas que ele diga. Não é? Acho que antigamente era mais difícil ter a incidência do pai e da mãe, da vontade do pai e da mãe na criança, no jovem, no adolescente e no jovem, talvez fosse maior. Hoje é mais fácil conversar. Então, pode ser que a gente tenha essa seja uma dificuldade, mas talvez ainda a maior dificuldade é que falte, de fato, um despertar para o jovem perceber o quanto é bom servir Jesus Cristo mais de perto, entregando a sua vida no sacerdócio, entregando a sua vida sendo padre. E até ter a iniciativa de se manter com essa sensação,
não é? Porque às vezes ele tem essa sensação, se sente tocado, mas depende também da ação dele manter isso e dizer para a família, não, eu me senti tocado, eu sou um chamado e eu quero ser padre. Eu acho que sim. E para que ele seja tocado, para que ele se sinta tocado, é preciso que a gente padre, então nós padres, façamos a nossa parte, né? Falando da vocação na igreja, dizendo da realidade da vida do padre de repente, fazendo uma promoção, a gente chama de promoção vocacional. Mas talvez, mais importante do que tudo, que a gente demonstre que gosta de ser padre. Acho que isso precisa aparecer. Eu amo ser padre, eu amo o que eu faço. Não é? Porque isso vai ajudar a tocar na vida daqueles que estão ali e no coração e perceber, nossa, que coisa, né? Eu acho bonito isso que esse padre faz, eu acho bonito a maneira como esse padre lida com as coisas da religião, então eu me sinto tocado para isso. É interessante dizer que a gente acredita, eu acredito, a igreja acredita que ser padre é uma vocação, não é uma profissão. Então, nós fomos vocacionados, chamados, tocados por Deus. Agora, Deus não veio pessoalmente falar comigo, embora eu sinta, eu digo que Deus é pessoal para a minha vida, Ele está na minha vida, como pode estar na vida de todas as pessoas que o quiserem, né? que o quiserem sentir. Mas Ele age através de pessoas, de fatos, de situações. Então, é importante que a gente esteja atento para ouvir a voz de Deus nas coisas e nas pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. O programa Destaque desta semana fala sobre a questão da fé. O nosso convidado, Padre Edivaldo Nascimento, do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. Padre, quantos fiéis participam das missas no santuário? Olha, Jaqueline, nós temos, acho que duas situações diferenciadas, né? Temos uma missa na quarta-feira, à noite, às 19h30, que eu chamo de missa temática, porque a gente trabalha cada quarta-feira, ou num grupo de quartas-feiras, num retiro que eu chamo, a gente trabalha um tema específico sobre a fé, doutrina da igreja, sobre a liturgia, né? Coisas da vida, trazendo muito para a realidade da vida, do dia a dia, né? Então esta missa tem aí em média 1.500 pessoas, né? 1.500, na verdade no mínimo 1.500 pessoas, né? A missa de quarta-feira? De quarta-feira, toda quarta-feira. Depois aí nós temos na sexta-feira uma missa à tarde às 15 horas, uma missa da saúde, com a bênção da saúde, toda sexta-feira, não é? E também a gente reúne ali, por ser nesse horário, às 15 horas, alguém perguntou, padre, mas alguém vai numa missa às 15 horas, numa sexta-feira? Vai. Muita gente vai, né? Temos aí muitas histórias bonitas de pessoas que estão passando por algum tratamento de saúde e vão a essa missa, né? Então, para unir o tratamento à fé. Missa de quarta-feira, de sexta-feira. Essa de sexta-feira nós contamos aí uma média de 1.000 pessoas na igreja. E no final de semana, né, que são as missas do preceito, comuns, missas do sábado e do domingo, né? Que ali nós reunimos uma média de 1.200 pessoas no santuário. O santuário cabe hoje 700 pessoas sentadas, né? Mas sempre a igreja está muito cheia, além das pessoas sentadas, então temos bastante gente de pé. Então a gente tem essa média no final de semana em cada missa de 1.200 pessoas. São 6 missas no final de semana. E temos na segunda de manhã agora uma missa bem cedinho, às 7 horas da manhã, não é? Uma missa de meia hora, em que as pessoas vão e depois vão para o trabalho. Ali também temos reunido bastante gente que vai rezar conosco. Agora, sabe, Jaqueline, tem uma coisa interessante que eu sempre comento no santuário, né? Além da quantidade exatamente de pessoas, né, que é um fator interessante, é claro, quanto mais gente vier rezar, quanto mais gente vier à igreja, né, seja na minha, seja na outra igreja do outro padre, seja na igreja evangélica, protestante, sei lá, não é? Enfim, é Deus que está sendo reconhecido, muito bom, não é? Agora, eu sempre comento assim no santuário, além da quantidade, o que eu percebo é a qualidade de quem vai rezar. Opa, mas espera lá, como é isso? Eu digo assim, as pessoas que vão, elas sabem por que estão indo,
Então eu chamo isso de qualidade. Então não importa só que tenha muita gente, mas importa que as pessoas que vão lá no santuário, que elas saibam por que eu vou, o que eu estou indo buscar. Não é? Qual é a motivação? O que move a minha vida? O que move a minha vontade de ir a uma igreja? Acho que isso é fundamental, não é? De repente, move a tradição, porque meus pais são dessa religião? Beleza, é muito bom. Tradição é uma coisa, eu diria, fundamental para a vida da gente e é um motivo apresentado. Move a doutrina da igreja que me pede que eu vá, que eu frequente, que tem um mandamento da igreja, participar da missa pelo menos domingo e dias santos. Ótimo, isso faz parte, não é? É um mandamento da igreja, tá? Mas eu acho que ainda precisa mais, precisa de uma percepção do meu coração, uma sensibilidade para eu perceber, eu vou porque isso toca a minha vida. Então eu vou porque é tradição, eu vou porque é um mandamento da igreja, não é? Mas eu vou porque me faz bem, eu vou porque mexe comigo, eu vou à missa ali no santuário e eu nunca saio do mesmo jeito que eu entrei. Por quê? E não pode sair, porque eu ouvi a palavra de Deus, fundamental. Eu digo sempre que a palavra encanta a vida da gente. Quem está aberto para ouvir a palavra, fica encantado por ela. Porque quantos elementos tem na palavra de Deus que ajuda a gente a viver melhor? Quantos elementos que alimenta, exatamente, não é? Que me provoca a me animar, por exemplo, não é? A superar uma dificuldade que eu estou passando. É um despertar mesmo. Exatamente. Né? Me dá sabedoria, não é? Você tem então a escuta da palavra de Deus, você tem as músicas, não é? Eu sempre digo, a música na liturgia, na religião, não é para tapar buraco, mas ela é parte fundamental que me eleva, não é? Você tem um encontro das pessoas, amizade. Quantas pessoas disseram para mim, padre, vindo aqui no santuário, eu de repente encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não via, não é? Então tem esse encontro que faz bem e tem aquilo que é o comunitário mesmo, quer dizer, nós temos um encontro pessoal com Deus e vivemos esse encontro na vida comunitária, na vida da comunidade. Padre, para ler a Bíblia, entender a palavra e trazer essa palavra para a realidade das pessoas, o padre precisa de um momento pessoal, onde ele fique sozinho com Deus, só Deus e ele? Com certeza. Eu sempre digo isso também no santuário, é preciso que a gente tenha esses momentos, eu chamo de intimidade com o Senhor, não é? Não tem como eu falar da palavra se eu não a conheço, se eu não rezo, se eu não leio esta palavra, se eu não rezo esta palavra, se eu não medito esta palavra. Não tem como eu falar da palavra se eu não digo para Deus, Senhor, o que eu vou dizer hoje? Bom, eu vou falar sobre a tua palavra, mas como eu vou dizer? Que dinâmica eu vou usar para falar da tua palavra? E Deus responde isso para o Senhor? Com certeza. Né? Num diálogo de oração. Então, é uma inspiração. Olha, me vem aquela inspiração hoje, que interessante, tem esse destaque aqui. Eu vejo na palavra esse destaque. Buscar o auxílio do estudo, do livro, de repente, relacionar a palavra de Deus a um texto que eu li ontem, sabe? Então, o padre é o homem da informação. Eu acho que todo líder religioso tem que ser o homem da informação, o homem e a mulher, né, da informação. Não tem que ler bastante, tem que estar, para usar uma palavra da modernidade, conectado a este mundo, às situações que acontecem ao redor, né, para você entender, inclusive, o que vai no coração do homem, da mulher, da humanidade, né? Qual é a necessidade do homem desse tempo aqui? Então, cruzando essas situações, é possível perceber, Deus tem uma palavra para o homem deste tempo, para mim, agora. Então, a palavra que foi anunciada, que foi escrita, que foi dita há tanto tempo atrás, continua ecoando no coração do homem e da mulher. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos já.
Chegamos ao terceiro e último bloco do programa Destaque, que esta semana conversa com o padre Edivaldo Nascimento, do Santuário Nossa Senhora dos Prazeres. Padre, o senhor disse no bloco anterior sobre uma missa, né, da saúde, realizada toda sexta-feira no santuário. Inclusive, o senhor já recebeu um prêmio, um reconhecimento oficial por essa missa. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, eu fui surpreendido, uma surpresa boa, né, há 2 anos atrás, com a proposta de receber o título de fato, isso aconteceu, o título de sócio benemérito da Associação Paulista de Medicina, aqui de Piracicaba. E o que foi relatado é que, através dessa missa e também das outras, né, mas através da pregação, da minha fala lá no santuário, as pessoas estavam buscando, né, tratamento, buscando médico. Na verdade, a gente faz essa relação, né, importante entre a necessidade de você buscar a saúde do corpo, não é? E também a saúde da alma. Então eu sempre digo que as situações se relacionam. Na verdade, é preciso buscar uma completude, um equilíbrio, não é? Entre corpo, mente e espírito. Então sempre sai muitas dessas reflexões nas missas, e a missa da sexta-feira, a proposta da bênção da saúde, não é? Mas sempre eu estou dizendo para as pessoas, olha, precisa buscar um médico, tem um exame para fazer, como é importante isso. A gente traz, faço comentários sobre elementos que ajudam a ter mais saúde, enfim, né? Falando dessas coisas que são humanas e que são divinas ao mesmo tempo, porque Deus nos criou para que a gente viva bem. O senhor visita os pacientes nos leitos, né? Eu queria que o senhor contasse para nós, se é possível dizer isso, quais são os principais anseios desses pacientes? Eu sou muito chamado a visita aos hospitais, né? Mesmo em casa, né? Eu acho que existe muito essa procura, né? Não só no meu caso, como de outros padres e de outros líderes religiosos, porque eu sempre digo assim, que a doença é o nosso maior limite. Eu não acho que seja a morte o nosso maior limite, é a doença, não é? Que traz a dor, que traz a dificuldade, a limitação para certas situações na vida que a gente gosta tanto, enfim, né? Então, nesse momento é fundamental a presença de alguém que tem uma palavra, não é? E a palavra de Deus, que conforta, que anima, não é? Que restaura a confiança de quem está lutando contra a doença. Sempre lutar contra a doença. Então, eu sou muito chamado, sim, aos hospitais, e eu penso que o maior anseio das pessoas que ali estão, as pessoas que me recebem, é justamente uma palavra de conforto. Sabe o que é interessante? Se você me perguntar, ou se alguém me perguntar, né, se fala de cura exatamente? Não, eu acho que raramente eu ouvi essa palavra, sabe? Mas é claro, né, que existe a vontade, existe esse querer, faz parte, né? Na luta contra a doença eu quero ficar bem, eu quero ficar curado. Acho que todo mundo quer, mas é bonito porque eu quero, as pessoas dizem, padre, eu quero o conforto da palavra de Deus, eu quero o conforto da bênção trazida pelas tuas mãos, a bênção de Deus trazida pelas tuas mãos, isso eu ouço muito. Às vezes, uma história de vida, isso eu acho muito, muito importante, muito bonito, sabe? Que a gente vá, inclusive, para ouvir quem está lá. Então, você não vai só com a oração pronta, com a palavra pronta, não é? Mas que você vá para ouvir aquilo que a pessoa quer dizer e naquele momento da vida dela, talvez mais difícil, ela quer relatar alguma situação. Eu tenho mais de uma vez aconteceu, e isso é muito bonito, pessoas que me disseram, padre, eu vou te dizer aqui, nessa situação da minha vida, uma coisa que eu nunca disse para ninguém, e eu confio em você, porque você é isento. Isso é muito bonito, né? Porque eu confio na tua bênção, na bênção de Deus que vem através das tuas mãos, e confio na tua palavra de perdão, de acolhimento. A acolhida é fundamental. E tem muitas pessoas que também têm muitas coisas bonitas para dizer para o senhor. Eu vou ler rapidamente aqui alguns depoimentos dos nossos internautas, né? O que os nossos telespectadores têm para dizer para o senhor.
A Vanessa Abdala parabeniza o programa por trazê-lo aqui. Na verdade, nós é que agradecemos ao senhor por ter aceito o nosso convite. O Júnior Carvalho, ele mora ali na Estrada do Bong, bem próximo do Carrefour. Ele pede para que o senhor abençoe a família dele, os amigos e o projeto da escola de futebol. Ele tem uma escola de futebol, pede a bênção do padre. A Val Zago, ela é uma moradora da Vila Resende e ela faz um testemunho. Ela diz aqui que graças às missas do trabalho, né, que o senhor até comentou, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, desde o ano passado ela frequenta essas missas, conseguiu o diploma da faculdade de pedagogia e conseguiu o emprego. Hoje ela faz parte da rede municipal de ensino. Ela considera isso um milagre e o senhor foi o instrumento para esse milagre na vida dela. Temos outros depoimentos aqui. A Juliana Montebello Pazetti diz que o senhor é uma pessoa mais que especial na vida dela e de toda a família, que as palavras do senhor são iluminadas. Ela diz aqui, sempre me inspiram aos domingos. Padre Edivaldo faz a diferença por conta de todo o amor, dedicação, planejamento e principalmente o dom divino que ele realiza o seu trabalho. Né? Ela diz que acredita e sente os milagres na vida dela vindos pelas mãos do Senhor. O Felipe Soares tem uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta, vou deixar o senhor fazer as considerações aí para as telespectadoras e responder a pergunta do Felipe. Ele diz sobre o apoio que o senhor dá aos vicentinos da paróquia, né? Ele pergunta se em determinado fim de semana do mês é feita uma coleta de alimentos para os pobres ou agora no inverno de agasalho. Então, primeira coisa, rapidamente, é dizer da minha alegria, não é? Dessas pessoas que dão esse retorno, né? Para o seu trabalho, né? Isso é bacana, né? E para o meu trabalho, para aquilo que a gente se dedica, eu acho que isso é muito bom. Isso que eu ia dizer. E uma responsabilidade muito grande, né? De fazer de tudo para corresponder, né? Acima de tudo a Deus, ao chamado que Ele me fez, né? E também à igreja, aquilo que é a minha missão dentro da igreja. Afinal, eu estou dentro da igreja, sou padre da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E corresponder com essas pessoas que vão ao santuário, porque eu acho que isso existe, não é? Quer dizer, eu preciso pensar nelas, eu preciso me preparar para receber essas pessoas, não é? E com a expectativa que elas têm e que estão ali e que isto... Com a necessidade, né? E mais, né? Bonito, perceber, não só aqui, né? Bacana aqui nesses testemunhos, mas em tantos outros e tantas outras pessoas que me dizem, padre, eu estou levando isso para a minha vida. Eu acho que esse é o maior milagre, sabe? Que as pessoas vão ao santuário, vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, cantem com a gente, comunguem da Eucaristia e levem a missa para o dia a dia da vida delas. Eu sempre digo isso, leve o que você veio buscar aqui, leve a oração daqui para fazer diferença na sua vida. Eu digo que a fé faz a diferença. E o Felipe não é? Toca num assunto muito importante, muito interessante, bacana, que é esta ajuda que esse trabalho maravilhoso de auxílio, né, que os vicentinos fazem em toda a nossa cidade, aliás, no Brasil todo, né? E ali na paróquia nós temos 2 conferências que trabalham muito, e então nós temos todo dia nós recebemos doações, sabe? As pessoas levam lá bastante alimento, roupas, não é? Então não é só, levam no santuário. Tá. Não é só agora, né, no inverno, mas sempre estamos recebendo. Móveis, pessoas que precisam de móveis, não tem nada em casa, não é? E os nossos vicentinos fazem esse trabalho de auxílio. E no terceiro domingo, do terceiro final de semana do mês também, nós recebemos doações lá, e que são bem encaminhadas, o trabalho é muito bem feito, e um trabalho de espiritualidade e de oração também dos vicentinos. Então, quem quiser fazer alguma doação, padre, pode procurar o santuário em qual horário? No horário da secretaria, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17h30. Certo. A Fernanda Rosolém, aliás, a Fernanda, ela toca na igreja? Toca lá conosco no Ministério Adonai. Isso. Ela admira a disposição do senhor em servir a Deus, né? E pergunta o que o senhor pensa em relação às crianças e os adolescentes que têm tanto acesso à internet e a essas tecnologias, né?
tablet e tal, as crianças estão o tempo todo conectadas. Como é que o senhor vê essa questão? A palavra-chave é o tempo todo, né? Quer dizer, eu acho que tudo que é o tempo todo é muito complicado. Eu acho que o tempo todo você só pode estar com Deus, isso sim, né? O tempo todo com Ele, sim. Mas porque são tecnologias, nós não vivemos mais sem elas. Eu diria que hoje são fundamentais para a vida, importantíssimas, e nos ajudam tanto, não é? De vez em quando eu comento lá na missa, olha, eu estava ali lendo a palavra de Deus, preparando a liturgia, rezando, e de repente eu percebi lá uma situação na palavra, e eu fui lá na internet e busquei lá, não é, uma situação, exatamente, alguma coisa que me desse exatamente, me fizesse um relacionamento com isso que eu estou lendo. Quer dizer, muito bom. Agora, tudo que em excesso faz mal, inclusive no caso das crianças, dos adolescentes que estão em formação. Quer dizer, é preciso lembrar que tem livros muito bons para ler, é preciso estudar, né? Enfim, convivência, brincar, né? É fundamental, convivência familiar. Certo. A Adriana Totti diz que as missas que o senhor celebra são muito abençoadas. E por algum motivo ela diz que sente falta de ir às missas. Eu acho que por algum motivo ela não pode mais participar. Talvez é questão de trabalho, não sei, né? Adriana Totti. Padre, para a gente encerrar, né, o nosso tempo está terminando, mas eu não gostaria de encerrar sem uma bênção a esses telespectadores e a tantos outros que estão nos assistindo nesse momento. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra, fizesse uma bênção para o nosso público. Muito bem, Jaqueline. Que pena que passa rápido. Muito rápido. O senhor está convidado a voltar. Obrigado, será uma alegria. Nós falamos tanto da palavra de Deus e ainda falamos pouco, porque eu digo sempre que a palavra é uma paixão para a minha vida, deve ser uma paixão para a vida de todas as pessoas, porque ela move a vida da gente. Então, falando da palavra, eu escolhi um pequeno trecho, né, de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. É um texto muito conhecido e que eu penso que fala muito daquilo que é Deus para a vida da gente, daquilo que vale a pena viver aqui, não é? Para viver o céu depois. Ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu sou como um metal estridente ou um símbolo que tine. Ainda que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios da ciência inteira, ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tenho amor, não sou nada. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não é orgulhoso, não faz nada de inconveniente. O amor não se irrita, não guarda rancor, não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, o amor jamais passará. Eu penso que é a palavra que eu gostaria de deixar dentro de toda o complexo maravilhoso da palavra de Deus, deixar esse texto de São Paulo tão conhecido e que faz diferença para a vida da gente quando a gente procura viver o amor. E penso que Deus é amor para a vida da gente. Quero convidar, não é? Assim como você vai no santuário, quero convidar outras pessoas, seus telespectadores, não é? A conhecerem nosso santuário, a participarem de uma missa nossa. Na quarta-feira, a missa temática, às 19h30, na sexta-feira, a missa às 15 horas da saúde, ou no final de semana temos vários horários de missa. 3421-1984, o nosso telefone. E a bênção de Deus para você, para a sua equipe, não é? E para quem está nos acompanhando hoje, quem acompanha o seu trabalho maravilhoso aí na TV. Os profissionais da comunicação têm uma missão nas mãos importante, não é? Que não é só de informar, mas de ajudar a formar, a educar um povo. Eu acho que isso é muito bonito. Então, que você saiba que tua missão é ajudar a formar, a educar um povo, aqui no caso, quem está te vendo aí por esses canais de televisão. Ok, eu espero o senhor mais vezes para a gente multiplicar a palavra de Deus aí para os telespectadores. Obrigado. Muito obrigada a você pela companhia e até o próximo programa.